Tá ok. Então, assim, a ideia é a gente conversar hoje, né, sobre esse tema aí que envolve toda a questão da microbiota intestinal. Então, eu fiquei um pouco até na dúvida em como a gente poderia reformular o tema para não ficar assim tão extenso, mas a gente não tem como sair disso. Então, a gente começa falando do que é probióticos, pré-bióticos, simbióticos e agora, mais recentemente, também bastante divulgados pós-bióticos, né? Então, disso tudo e como que isso vai interferir e fazer a constituição mesmo da nossa microbiota intestinal e a promoção da saúde, né? Que a gente, na nutrição, a gente trabalha às vezes com nutrientes isolados, às vezes a gente até deixa um pouco de falar tanto do alimento, mas o objetivo principal é a saúde, né? A preservação dela, a recuperação dela. Então, essa é a nossa ideia aqui hoje também. Então, trazendo um pouco desses conceitos, né? O que são os probióticos? Então, os probióticos são os micro-organismos vivos, né, que fazem a colonização aí dessa região, principalmente intestinal, e para ele ser classificado como probiótico, ele tem que demonstrar algumas ações benéficas ao indivíduo, né, ao hospedeiro. Então, para que ele tenha esses efeitos, ele também tem que ter algumas características. Então, eles têm que ser resistentes às secreções gastrointestinais, porque tem ali um pH específico, né? Então, ele precisa resistir a essas secreções que passam ali pela região intestinal também. Capacidade de fazer a aderência à mucosa gastrointestinal, para ele poder colonizar essa região e se fixar nessa região. A partir da sua colonização, a inibição competitiva de micro-organismos que podem ser patogênicos, né? Então, ele também promove já essa proteção a partir dessa inibição, e, obviamente, eles não podem ser patogênicos nem tóxicos, e também livres de efeitos adversos significativos. É bem importante isso, porque é comum, quando a gente inicia um aumento do uso de probióticos, de pré-bióticos, a gente observar alguns efeitos e que podem ser sentidos pelo indivíduo como desconfortáveis, mas a gente tem que entender o quão isso é significativo para o dia a dia dessa pessoa. Então, o probiótico, para ele ser classificado como probiótico, esse efeito não pode ser significativo. Tem que ser também esses produtos, né, quando a gente está falando de produtos comercializados, eles devem ter um número de células viáveis mínimas, né, então, por isso que a gente encontra, por exemplo, uma bebida láctea que está dizendo, às vezes, na embalagem, que ela tem atividade probiótica, ela não é um probiótico, porque ele tem que ter um número mínimo de células viáveis para ser classificado, então, como probiótico, né? E também, quando a gente, na nível industrial, ele é um produto replicado, ele também precisa ser compatível com a matriz, né? Então, mais uma vez, é algo que dificulta, às vezes, a comercialização de um produto com o termo, com a nomenclatura de probiótico, tá? Essa publicação aqui, de 2014, ele traz um consenso de classificação ou de conceituação mesmo do que são os probióticos. Então, ele classifica entre as culturas de micro-organismos o que é probióticos, então a gente tem que ir no lado esquerdo, né, com esse tom mais arroseado. Então, ele pode ser produtos como drogas probióticas, como alimentos medicinais probióticos, alimentos também puramente como alimento probiótico, e também outras classificações com composição de micro-organismos que têm essa capacidade probiótica. Tem fórmulas infantis, então tem vários tipos de produtos. E ele não é probiótico quando, por exemplo, ele é um alimento fermentado, mas que não tem uma quantidade definida de micro-organismos nessa composição, né? Ou que ele tem uma composição de micro-organismos, mas que na distribuição dele ao longo do trato gastrointestinal, ao longo do consumo, ele não resulta num produto satisfatório, numa quantidade satisfatória ao longo do trato gastrointestinal, ou seja, essa cultura não sobrevive, né, ao longo desse trato gastrointestinal. Então, para ele ser classificado como probiótico, ele tem que ter aquelas características, inclusive, de resistência para a manutenção ao longo do tubo digestivo.
E o pré-biótico? Então, é bem comum a gente também ouvir que o pré-biótico é o alimento, né, dos probióticos. Então, eles são, muitas vezes, compostos que não são, eles precisam não ser digeríveis pelo trato gastrointestinal humano, para servir, então, como substrato para os probióticos, né, que estão colonizando o lumen intestinal. As principais características, então, não serem nem hidrolisado nem absorvido, né, pelo trato gastrointestinal superior, para poder chegar, então, nessa parte mais distal do trato gastrointestinal, vai servir como substrato para fermentação, então ele vai sofrer essa fermentação no cólon, é capaz de alterar a flora que faz a colonização dessa região. Então, quando a gente oferece, ou quando a gente consome pré-biótico, ela para ser um alimento pré-biótico, ela tem que ter essa capacidade de permitir o desenvolvimento de floras intestinais saudáveis, né, ou quando a gente utiliza junto, né, nos alimentos, junto com o probiótico e o pré-biótico, ele vai permitir esse desenvolvimento também dessa microbiota. Induzir também efeitos luminais, né, ou sistêmicos benéficos aos hospedeiros. Então, por isso que a gente também tem alimentos que contêm fibras alimentares e que não são classificados como pré-bióticos, porque não existe evidências que eles trazem esses efeitos benéficos. E a gente tem dois grandes grupos aí de pré-bióticos que são mais estudados e que a gente tem mais informações a respeito. Então, tem os frutanos do tipo inulina, a gente encontra muitos estudos, principalmente com FOS e com a inulina, mas também tem a oligofrutose, e o galacto-oligosacarídeos, né, que também é abreviado como GOS, e a gente também encontra alguns estudos com esse tipo de pré-biótico. A gente encontra os frutanos de tipo inulina em pães, em algumas frutas, em alguns vegetais, como o alho poró, como banana. No entanto, a gente não encontra só em alimentos que são integrais, né? Então, por exemplo, os pães brancos também têm frutanos do tipo inulina. Claro que ele vai ter uma quantidade diferente de outros minerais, de outras fibras, mas em relação a pré-bióticos, eles também possuem. Já os galacto-oligosacarídeos, eles são encontrados nos leites, e em quantidade maior, a gente encontra no leite humano, né? Então, mais uma das características tão importantes do leite materno, que a gente deve incentivar, né, a amamentação, e também a gente encontra em leite, então, de outros mamíferos, né, com uma quantidade reduzida, mas também são encontrados. Aqui também é uma publicação, essa de 2017, que traz a classificação do que são pré-bióticos, né, definem um pouco mais para nós. Então, aqui, ó, a gente tem, nessa imagem, mostrando quais são os tipos de substratos que não são digeríveis pelo trato gastrointestinal e que são classificados como pré-bióticos. Então, a gente tem ali ácidos graxos poliinsaturados, a gente tem os galacto-oligosacarídeos presentes principalmente no leite humano, né? E aqui algumas classificações desses pré-bióticos. E a gente ainda tem alimentos que tem ali, ó, na parte central, que são fibras, né? Mas que eles têm uma quantidade, ou que fermentam uma quantidade muito baixa, ou que são fermentados, mas que não têm essa classificação de pré-bióticos por não se encaixar em algumas das outras características, né? Além disso, produtos que podem passar como proteínas, né, e outros tipos de gorduras que também podem passar mais integralmente ali pelas primeiras porções do trato gastrointestinal, mas que não tem essa classificação também de pré-biótico, porque não estimulam o desenvolvimento dessa microbiota intestinal. Então, a gente tem uma classificação um pouco mais detalhada nessa imagem do que é classificado como pré e o que não é classificado como pré-biótico. Aqui nesse quadro, ainda da mesma publicação, ele traz algumas situações de saúde, né, ou algumas doenças também mais estudadas, e quais são os pré-bióticos mais encontrados aí na literatura. Lembrando que essa publicação é de 2017. Então, aqui a gente tem, por exemplo, alergias, né, quais são os pré-bióticos mais utilizados, síndrome do intestino irritável, constipação, saciedade, né, doenças também, doenças de pele, né, então a gente tem várias situações que a gente
pode utilizar os prebióticos e que a gente observa que os efeitos, né, considerando essas situações de doença, são medidos ali a nível intestinal, né, a nível de lume intestinal, e algumas outras que são a questão sistêmica. Então, a gente já observa aqui que esses efeitos da microbiota, os efeitos que os prebióticos vão favorecer o desenvolvimento da flora intestinal, eles não se restringem ao lume intestinal. Então, a gente já consegue imaginar que existe um mecanismo bem mais complexo dessa interação aí entre o bem-estar, né, a manutenção da saúde e a ação desses micro-organismos e desses subprodutos que são fermentados por eles. E quando a gente fala da ação desses probióticos e dos pré-bióticos juntos, é quando nós temos, então, os simbióticos, né, é a soma, a associação desses dois compostos. Em quantidades adequadas, né, juntamente, eles vão também conferir benefícios para a saúde dos hospedeiros. Então, ele pode inibir o crescimento de bactérias patogênicas, né, então, quando a gente tem alimento para essa flora intestinal que permite o desenvolvimento, ela vai necessariamente ocupar aquele espaço e, com isso, inibe o desenvolvimento de outras bactérias que não são benéficas. Preservação da função da barreira epitelial, então, ela mantém a saúde da mucosa intestinal e, com isso, garante, né, a preservação dessa barreira. Regeneração de tecido epitelial, então, ela permite também que os enterócitos tenham uma replicação mais saudável, com isso, garanta essa integridade da mucosa. Regulação do metabolismo lipídico e glicêmico, então, aqui a gente já está vendo mais a questão metabólica, então, eles favorecem a digestão tanto de lipídios como de glicídios, né, de carboidratos. Com isso, a gente vai observar, a gente vai ver alguns estudos também, que ele favorece o controle de peso também. Então, nessa regulação metabólica, ele acaba favorecendo o controle de peso. Imunorregulação, e daí essa imunorregulação, ela tem o efeito desde o que a gente pode visualizar a nível de lume intestinal, fazendo essa proteção, garantindo com que as bactérias patogênicas não tenham uma replicação tão favorecida, mas, ao mesmo tempo, a nível sistêmico. A gente vai ver que uma flora intestinal saudável, ela mantém um sistema imune associado ao intestino mais saudável também, e com isso ele garante, ou ele favorece esse sistema de defesa a nível também completo do indivíduo. E neuroregulação. Não sei se a que ponto está a leitura de vocês em relação a estudos sobre a questão de probióticos, de prebióticos e sistema nervoso, mas é muito interessante porque existem vários estudos que trazem que o nosso intestino seria o nosso segundo cérebro. Existe uma comunicação muito próxima do sistema nervoso com o nosso sistema digestório. Então, é bem interessante essa participação. A gente vai ver alguns estudos aqui também. E essa publicação de 2020, de novembro de 2020, ele traz um consenso, né, uma definição do que é, então, os simbióticos, e também faz uma classificação, é bem interessante. Então, aqui ele classifica o simbiótico complementar e uma classe de simbióticos que eles chamam de sinérgicos, né? Então, o complementar é quando ele associa um probiótico, né, que tem a função probiótica, que quando administrado de forma isolada já tem os seus efeitos, já confere efeitos benéficos ao hospedeiro, associado a um prebiótico que também confere esse efeito benéfico quando utilizado de forma isolada. Então, eles se complementam, mas eles têm essa classificação, já são classificados, já têm efeitos benéficos, mesmo se utilizados de forma independente. E o sinérgico é quando eles meio que dependem da utilização dos dois juntos para ter esse efeito benéfico, para oferecer esse efeito benéfico, né? Então, eles precisam ter esse uso concomitante para ele ser classificado, então, como um simbiótico. Então, ele já traz essa classificação um pouco mais complementar para a gente. Aqui ele mostra essa imagem também, o que seria, então,
o simbiótico complementar e o sinérgico, né? Então, como que eles poderiam estar agindo, mas de uma forma geral, fazendo com que a microbiota intestinal desenvolva, né, essa característica mais saudável, garantindo essa defesa mesmo da barreira intestinal, e com isso conferindo esse benefício ao hospedeiro. Sendo que o complementar, o pré-biótico ou o probiótico já garante, né, já traz esse benefício, enquanto que o sinérgico, então, ele precisa dessa atuação conjunta para trazer esse benefício, para promover, né, o benefício ao hospedeiro. Ok? E o pós-biótico, que é um assunto, apesar de a gente já ter bastante estudos, mas ele é bem mais recente que os anteriores, eles são classificados, né, são definidos como compostos de micro-organismos, então são substâncias produzidas a partir da utilização ou da atividade desses micro-organismos no nosso sistema, no nosso lumen intestinal. Esses compostos, eles são relacionados aos micro-organismos ou resultantes a partir da atividade de vida desses micro-organismos. E esse tema pós-biótico, ele traz justamente essa sugestão de pós-vida, né? Ou que não contenha os micro-organismos vivos neste composto. Então, eles são relacionados ou resultantes, mas que não tenham os micro-organismos vivos em si, com atividade de micro-organismos vivos. E este conceito, esse consenso que eu trago para vocês, ele foi publicado agora em maio, tá? Então, é bem recente, e depois, no final, eu coloco para vocês esse site desse ISAP aqui, que é uma organização internacional e que estuda e publica muito sobre probiótico, prebióticos, simbióticos, pós-bióticos, microbiota intestinal como um todo. Então, é muito interessante quem se interessar pelo assunto, buscar mais, estar buscando, né, as publicações dessa organização. Então, nessa publicação aqui de maio, ó, eles apresentam diferentes nomenclaturas que vêm sendo utilizados para publicar, né, onde as publicações citam esse tipo de pós-bióticos. Então, existem a nomenclatura como em si o pós-biótico, mas às vezes ele é chamado de paraprobióticos, né, ou de probióticos não viáveis, tá? Também probióticos mortos, né, seria também sem a presença da vida, ou ainda esse quinto termo aqui, que, na verdade, o que eles trazem como conceito principal? A presença de um produto que partiu de atividade probiótica, mas que não tenha a presença da vida do organismo ali, tá? Então, o organismo probiótico que gerou ou que esteve relacionado com essa substância, agora ele não está mais presente em vida. Então, é bem interessante isso aqui. Esse outro gráfico, eles nos mostram aqui, ó, a incidência, né, a frequência, como haviam estudos sendo publicados nos anos ali a partir de 2000, e olha como agora, né, nos anos mais próximos, aqui 2019, 2020, como que aumentou o número de publicação utilizando essas nomenclaturas. Então, isso mostra que é algo realmente bastante recente, esses estudos, e que com certeza a gente vai ouvir cada vez mais daqui para frente. E essa imagem, ele traz algumas situações onde os pós-bióticos, então, né, ou esses produtos de microbiota intestinal, podem agir conferindo benefícios, né, para o organismo. Então, nós temos ali, o número 1, promovendo, então, a modulação da resistência da microbiota. Então, ali a gente tem ácidos láticos, ácidos graxos de cadeia curta, né, então, outras substâncias também que vão agir a partir de probióticos, mas que vão agir conferindo resistência à própria microbiota. Então, assim, o que é esse número 1? A gente tem micro-organismos presentes no lumen intestinal que vão agir com pré-bióticos, né, com substratos que não foram digeríveis, e a partir disso vão produzir produtos, né, ou subprodutos, que vão agir na própria flora intestinal. Então, ela vai favorecer o desenvolvimento da própria colônia,
certo? Dos próprios micro-organismos. No número 2 ali, ele está trazendo exemplos de subprodutos que vão agir na barreira epitelial, ou seja, diretamente na constituição celular, né? Então, nos enterócitos ou de proteínas transmembranas, mas que estão ali na barreira intestinal, na camada celular, e garantindo essa barreira física também da mucosa intestinal, tá? Então, tem alguns produtos ali também. No número 3, ele mostra a modulação local da resposta imune. Eu tinha comentado antes, quando ele falou da imunorregulação, dessa questão local, né, a nível de lumen intestinal e também sistêmico. Então, o número 3, ele tem em dois momentos aqui. O local, quando ele ativa células que estão presentes muito próximo à nossa mucosa, ou presentes na mucosa, e ali ele garante essa atividade de células dendríticas, de macrófagos, mas ali, muito próximo ao lumen intestinal. E o número 3, na parte inferior, está falando já dessa resposta sistêmica. Quando essas células ativadas apresentam antígenos, ativam outras células, fazem quimiotaxia, recrutam outras células, produzem citocinas, e agora isso vai percorrer todo o organismo através da corrente sanguínea, né? E assim vai fazer toda uma modulação a nível sistêmica. E aqui a gente tem a participação não só de citocinas, de células de sistema, propriamente do sistema imune, como também de ácidos graxos de cadeia curta, né, que são pós-bióticos muito estudados. Então, quando a gente vai estudar esse tema, a gente encontra muitos estudos sobre isso, ok? Depois a gente sobe um pouquinho, tem ali o número 4, também sistêmicos, mas daí agora a modulação de resposta metabólica. Então, aqui é quando a gente vai incluir a resposta no ganho de peso, ou no controle de peso, né? Então, novamente, vitaminas, ácidos graxos de cadeia curta, que vão agir a nível sistêmico, a nível de favorecer metabolismo ou de promover um metabolismo mais eficiente, né? E aqui a gente também vai atuar diretamente no fígado, com produção de enzimas digestivas, diretamente a nível de motilidade, também com estímulo da motilidade intestinal. Então, é uma ação sistêmica relacionada ainda ao trato gastrointestinal, mas não especificamente ao lumen da parte mais intestinal, onde estão presentes os nossos micro-organismos. E no passo 5, que é um sistêmico que agora já envolve outros sistemas, né? Então, nós temos ali, através dessa ação de pós-bióticos, a regulação do sistema nervoso sobre, por exemplo, a saciedade, a fome e a saciedade, né? Então, a gente tem aqui a participação de neurotransmissores, como serotonina, como GABA, né? E, novamente, ácidos graxos de cadeia curta estão presentes também. Então, a partir dessa ação da microbiota, a partir desses subprodutos que é produzida por essa microbiota, que vai agir agora de forma sistêmica, inclusive numa regulação nervosa sobre a nossa digestão, sobre as nossas escolhas alimentares, e aí tudo que envolve metabolismo, controle de peso, emocionalidade. Então, aqui a gente pode falar de muitas situações, muitos assuntos diferentes a partir da nossa microbiota intestinal. Então, esse aqui é um estudo bastante interessante, ele é um resumo, né, de vários estudos que a gente pode aprofundar um pouco mais. Nessa imagem aqui, ele ilustra um pouco mais o que seria, então, os pós-bióticos, principalmente quando a gente fala que ele é algo sem a presença de vida. Então, aqui, no primeiro quadro, a gente tem compostos celulares, né, ou compostos da microbiota, dos micro-organismos em si, mas inanimados. Então, por exemplo, restos celulares desses probióticos podem ser classificados como pós-bióticos também, tá? Fragmentos, né, estruturas desses micro-organismos aqui no segundo quadrinho, e no terceiro, então, os produtos metabólicos desses micro-organismos, né? Então, enzimas, qualquer
produto que é produzido e que pode ter essa ação de modulação de toda essa resposta que a gente viu anteriormente também. Aqui, a classificação do que é pós-biótico e o que não entra nessa classificação de pós-bióticos, né? Então, para ser pós-biótico, né, nesse quadro à esquerda, derivado de micro-organismo, né, mas que não tenha mais a propriedade de probiótico. Né? Então, ele pode ser, por exemplo, um micro-organismo morto, né? Então, ele ainda tem, por exemplo, propriedade de ativação de alguma resposta de defesa, no entanto, ele não tem mais atividade de micro-organismo vivo. Pode também ser um processo, né, algum resto celular deste micro-organismo, substância produzida a partir desse micro-organismo, desse probiótico, e para não ser pós-biótico, né, então ele é, por exemplo, vírus ou restos, fragmentos, né, dessa cápsula viral, vacinas, produtos infiltrados de células. Então, vários exemplos do que seriam restos celulares ou subprodutos, mas que não são derivados de probiótico. Daí ele não é classificado como pós-biótico, ok? E nesse quadro à direita, em azul, ele traz aquela classificação que a gente viu anteriormente também, bem detalhado, né, para ele ser classificado um pós-biótico, quais são os critérios que ele deve cumprir, né? Então, novamente, sem a presença de vida, né? Então, inanimado, produto da própria cápsula celular, do próprio micro-organismo, ou produto do metabólito desses micro-organismos, certo? Aqui nessa imagem a gente tem um resumo, então, né, do que seria o probiótico, né, então o micro-organismo ou as colônias de micro-organismos, né, que vão se desenvolver, micro-organismos vivos, que têm que ter a capacidade de passar por essa porção do trato digestivo inicial de forma íntegra e ainda com número de células viáveis, para que eles possam chegar na parte intestinal e ali poder exercer o seu papel. Né? O pré-biótico, então, como esse substrato, que também precisa passar pela parte inicial do nosso trato intestinal, sem o processo de hidrolisação, né, para que possa, então, ser fermentado e servir de substrato aos probióticos lá no lumen intestinal. Os simbióticos, que são a associação desses dois, né, do pré-biótico e do probiótico, e o pós-biótico, então, que é o conceito mais recente, em que seriam esses subprodutos, né, ou resíduos, vamos dizer assim, pós atividade dos probióticos. Então, pode ser, novamente, pode ser restos celulares, pode ser componentes da cápsula desses micro-organismos que têm ação probiótica e que agora ele pode ter alguma atividade na manutenção desse sistema de proteção da barreira intestinal, desenvolvimento de ativação das barreiras imunológicas, né, e de todo esse sistema metabólico que está envolvido também. E microbiota, então, né, porque a gente está... Antes de tu continuar, tu vai entrar agora em microbiota, surgiu uma pergunta que eu acho que dá para a gente encaixar aí nessa tua fala. A Luísa perguntou se as fontes dos pós-bióticos são as mesmas do pré-biótico e probiótico. Se é isso, se ela tinha entendido direito. Mas o tipo de subproduto desses compostos é o mesmo, não é, das fontes alimentares? Uhum. E aí vem a segunda pergunta. Se eu me alimentar de probiótico e pré-biótico, eu já estou consumindo os pós-bióticos? Isso, na verdade... Tem fontes lá para frente, pode deixar a pergunta para lá, tá? Tá, não, a gente não volta. Então, na verdade, a gente consumindo o probiótico e o pré-biótico, a gente vai ter produção dos pós-bióticos, né? Então, sim, a gente consumindo alimentos contendo probióticos e pré, conforme eles forem se desenvolvendo na nossa microbiota intestinal, eles vão produzindo esses subprodutos metabólicos, e isso é pós-biótico. Conforme essas colônias forem, alguns micro-organismos vão morrendo e outros, né, vão se replicando, esses que vão morrendo são produtos que são pós-bióticos também, né? Agora, como
consumir pós-bióticos? Existem estudos, porque assim, ó, quando a gente faz pesquisa, a gente pensa assim, eu vou suplementar, por exemplo, o indivíduo com pré-biótico e probiótico, porque eu quero a ação deles juntos, para produzir um ácido graxo de cadeia curta que vai ter tal efeito, ou que eu imagino que pode ter tal efeito. E daí a gente pode pensar, mas se eu estou suplementando probiótico e pré-biótico para produzir o ácido graxo, não posso suplementar o ácido graxo? Posso. Então, por isso que existem muitos estudos já utilizando pós-biótico, porque daí a gente está meio que pulando uma fase de fazer com que o organismo produza o pós-biótico, já que existem estudos mostrando que eles também têm efeito, né? Então, são formas que a gente pode utilizar, né? Naturalmente, a gente vai encontrar o pró e o pré, né, ou o símbio ali no alimento, mas o nosso corpo, o nosso organismo, a partir da metabolização desses probióticos, vão produzir o pós-biótico. Agora, a nível industrial, né, a nível de pesquisa, a gente pode também utilizar o pós-biótico já para pensar aquele efeito e avaliar mesmo se aquele efeito acontece também, certo? Certo, ficou super claro. E aí a gente pode também, uma pergunta minha agora, é muito mais viável, ou não é viável hoje o consumo, ou a compra, a aquisição do pós-biótico para consumo, né, que não fosse na pesquisa. E aí volta aquela frase, né, começa do menos que é mais, e aí você chega lá no topo, lá na cereja do bolo, né? Seria mais ou menos isso, Dai? Isso. Assim, é muito interessante, porque assim, o que a gente, a Raquel com certeza também, a gente gosta muito da pesquisa, porque às vezes a gente quer pular algumas etapas, mas quando a gente fala de organismo, é muito complexo. Então, assim, a gente está partindo de um pressuposto de que o que está tendo efeito é um produto final. Então, na pesquisa, a gente pode começar a querer utilizar esse produto final e ver se ele tem efeito. É ótimo, esse é o objetivo da pesquisa, né? Fazer testes, realmente investigar outros caminhos que podem ser tomados. No entanto, nem sempre é tão simples assim, porque às vezes aquele efeito que a gente estava observando antes e que foi associado a um pós-biótico, ele até pode ser daquele pós-biótico, mas para ele ter efeito, um monte de outras situações tem que acontecer que vão sustentar o efeito daquele pós-biótico. Então, quando você oferece, vamos pegar o exemplo do ácido graxo de cadeia curta ali. Quando eu utilizo um ácido graxo específico e eu suplemento esse ácido graxo esperando um efeito semelhante, ou ainda, muitas vezes a gente quer um efeito melhor, né, mais eficiente ou mais eficaz, do uso isolado, mas eu não estou considerando que antes o uso do probiótico e do pré-biótico, eu promovia uma regulação completa da flora intestinal. Então, agora, qual vai ser a dose que a gente vai precisar usar? E será que esse pós-biótico isolado realmente vai ter esse efeito? Então, são suposições. Por isso que, né, a gente tem tantos estudos sendo publicados e tantas pesquisas sendo realizadas, porque é justamente para verificar isso. Mas eu sou da opinião, assim, quando a gente não está falando de pesquisa, quando a gente está falando de atendimento ao indivíduo, né, do dia a dia das pessoas, eu sou da opção de que menos é mais. Então, eu prefiro utilizar alimentos onde eu não vou ter o probiótico, pré-biótico isolado, eu vou ter alimentos que contêm esses nutrientes, ou esses aditivos, e a gente vai ter um efeito completo. Além do efeito próprio do probiótico ali, a gente tem o efeito do alimento como um todo, da fibra alimentar que não é pré-biótica, mas que tem outros efeitos bons, inclusive para o trânsito intestinal, né? Então, para a prática clínica, eu prefiro utilizar o composto inicial que vai gerar um pós-biótico, que vai gerar o produto final, né? Mas, assim, conforme os estudos vão sendo aprimorados, se a gente observa que um composto ele tem um efeito mais acentuado que o outro, nada impede de você utilizar aquele de forma isolada também, mas você tem que lembrar que o indivíduo precisa estar sadio como um todo. Então, você está
buscando um objetivo específico, você pode utilizar uma ferramenta, né, já que já foi pesquisada e que já foi demonstrado efeito benéfico, mas você tem que garantir também que o indivíduo esteja sadio como um todo. Se a gente utilizar algo muito específico, mas esquecer do composto, do complexo do organismo que precisa estar saudável, às vezes aquele efeito não vai ser alcançado porque ele está sendo desviado para outras atribuições que ainda não foram alcançadas e que a gente não está prestando atenção. Certo? Certo, nossa, mais uma aula, e aí acho que a tua fala vai muito de acordo e já justifica, né, o porquê que eu sempre te convido, né, a gente convida pessoas que têm a mesma linha de raciocínio, né, os alunos devem estar se perguntando, não, parece a professora falando em algumas coisas, né, de comer comida e come, o menos é mais, vai pelo alimento, essa é a fonte, né. E aí eu comecei a aula hoje falando de que, às vezes, o básico a gente precisa ainda reforçar muito na população, né? Uhum. Hoje a população, às vezes, acaba se iludindo muitas vezes, porque tem uma oferta e tem uma publicidade muito grande, né, Daiane? Principalmente em cima de probiótico, pré-biótico. Você vai no supermercado, tem uma lista gigantesca de produtos, né? Então, assim, e a população vê, sabe, ouve que tem benefícios e acaba comprando, mas e o restante, né? E aí a gente pensa, por que não volta lá e compra lá o alimento in natura, minimamente processado também, e inclui ele, né? Não continua lá com só o ultraprocessado e vai lá e compra um monte de iogurte que dizem ter um monte de probiótico e acho que está arrasando, como se diz. E assim, uma coisa que a gente tem que entender também é assim, pesquisa precisa ser controlada, ela precisa. Se a gente não controlar, por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa assim, tá, eu quero ver o efeito do probiótico, sei lá, em atletas, né, em time de futebol, e daí eu vou lá e ofereço um iogurte, ok? Eu tô tendo um alimento com ação probiótica? Tô, mas para mim observar um efeito muito específico, sei lá, sobre resistência lá durante o jogo, eu tô jogando muito aleatório aqui, tá? Mas assim, eu quero observar esse efeito, mas eu tô usando um produto que ele não tá concentrado, que ele não tem uma quantidade significativa de probiótico ali, vai ser muito difícil eu conseguir associar o meu resultado a um nutriente específico se eu não isolei. Então, na pesquisa, a gente precisa, muitas vezes, isolar e controlar vários efeitos para conseguir associar causa e efeito, poder associar, isso aqui resultou nisso. Senão, existem vários fatores que podem influenciar. Só que isso é para pesquisa, é para você poder falar, realmente, se eu utilizar esse probiótico, eu vou ter uma redução dos sintomas de ansiedade. Então, eu preciso isolar. Agora, na vida real, a gente vai ter que entender que a gente não controla, a pessoa, ela continua com a vida dela, ela continua com as atividades dela, às vezes é uma atividade estressante, que causa ansiedade, então, o probiótico, por exemplo, que eu vou querer suplementar num paciente, ele vai ter um efeito de melhora de qualidade de vida, de redução, às vezes bastante leves os sintomas de ansiedade, mas ele tem que estar associado a toda uma outra adequação, a todo um estilo de vida que a pessoa precisa ir mudando, até emocional, de se importar menos com os problemas, de tentar não, como que a gente fala, não se importar com o que a gente não consegue mudar, né, realmente se preocupar com as coisas que você pode ter alguma ação real, e com a alimentação como um todo, porque senão você vai lá e foca num probiótico, por exemplo, dessa questão da ansiedade, mas esquece de toda uma alimentação que, como a Raquel falou, né, com muito alimento industrializado, às vezes sem regularidade, né, com horários muito diferenciados, a pessoa não consegue manter uma rotina, sem uma boa fonte de pré-biótico na alimentação também, e daí aquele suplemento que você está usando, ele também não vai ter efeito, porque todo esse restante não foi considerado, e que na pesquisa a gente precisa considerar para poder fazer essa associação. Então, a gente precisa entender que a pesquisa,
é realizado muitas vezes com alimentos ou com substâncias isoladas para poder associar um efeito, mas que na vida real a gente precisa entender o indivíduo como um todo. O nutricionista, ele precisa olhar para a pessoa e saber que aquilo que a gente vai prescrever, ele vai ter que ser incorporado a uma rotina. E se a gente quiser fazer algo muito engessado, a pessoa às vezes até aplica, mas a continuidade disso é difícil. Só se for uma pessoa muito determinada a fazer aquilo por muito tempo, mas é comum que eles façam por 1, 2 semanas e cansem dessa alteração muito intensa na rotina deles. Então, por isso que a gente tem que considerar como um todo também. Ok? Podemos dar sequência? Sim, Daiane, sim, com certeza. Obrigada por essa outra explanação também. Tá, ok. Começando então falando aqui da microbiota. Então, o que é essa microbiota? Porque a gente acabou de falando deles em isolado, né? Então, a microbiota são as colônias de micro-organismos que residem no intestino de animais, tá? Então, existem, independente da pessoa se preocupar com isso, independente dela estar optando por escolhas alimentares que possuem probióticos, prebióticos, né, ou simbióticos como um todo, ele vai ter micro-organismos colonizando esse intestino. A partir do momento do nascimento, já começa, então, na verdade, antes ainda, já começa essa formação dessa microbiota. E a gente tem espécies que são nativas e permanentes, né, que elas vão colonizar o nosso intestino permanentemente, né, que continuam ali quase que independente do hábito e do estilo de vida, de hábito alimentar e estilo de vida, e as temporárias. E essas temporárias, elas têm mais relação com idade, né, então a microbiota intestinal de uma criança é diferente da microbiota intestinal de um adulto, né, além da idade existem outros compostos que interferem também, mas a idade por si só também interfere, e que é diferente de um idoso. E também variável entre o indivíduo, por exemplo, estado nutricional. Existem alguns estudos que mostram que a microbiota de obeso é diferente da microbiota de não obeso, né? Então, e daí a gente também vai ficar naquela questão, o estado nutricional dele que alterou essa microbiota, ou é a própria composição alimentar que alterou o estado nutricional e que alterou a microbiota, né? Então, a composição alimentar também vai fazer essa alteração. Então, se eu pegar indivíduos que são igualmente classificados em relação ao estado nutricional, então, por exemplo, pegar 2 obesos, provavelmente a microbiota também será diferente, porque um pode ser obeso consumindo muito mais produtos industrializados do que o outro, né? Então, isso também vai interferir. Uso de medicamento, né? Então, eles são organismos vivos bastante sensíveis ao uso de medicamentos. Então, mesmo que não sejam antibióticos, mesmo que sejam medicamentos, sei lá, que alterem a secreção de sais biliares, isso já vai interferir na formação da microbiota também, tá? E eles também são modificáveis pela composição de ingredientes seletivamente fermentáveis, ou seja, dos prebióticos, né? Então, se a pessoa tem um consumo maior de alimentos fonte de prebióticos, provavelmente, e também qual é o tipo de prebiótico, vai fazer com que desenvolva uma colônia, né, ou um grupo de colônias diferentes do que se não tivesse aquele consumo alimentar. Existe uma quantidade gigante de micro-organismos que constituem essas colônias, né, e existem alguns gêneros dessas bactérias que são mais encontrados. Então, por exemplo, os bifidobactérios, os bacteroides, né? Então são alguns que a gente acaba encontrando com mais frequência dentro dessa flora intestinal. E desses gêneros existem 5 filos que são também mais encontrados, né, que são mais presentes, sendo que a gente pode ver pelo percentual ali que o Firmicutes e os Bacteroidetes são a maior quantidade, né? Então a gente, apesar de ter uma quantidade enorme de micro-organismo, a variedade filogenética não é tão grande assim. E aqui eu trouxe esse quadro só para lembrar essa classificação aqui dos seres vivos, que às vezes a gente fala em gênero, em filo, a gente fica assim, qual é mesmo, né, a ordem que a gente está falando?
Então, a gente começa a classificação com reino e depois em filo. Então, lembrando, a gente tem 5 filos que fazem praticamente 100% dessa microbiota, né? Então, a variedade fica dentro desses 5. Depois a gente tem classe, ordem, família, gênero e, por último, as espécies. Então, muitos estudos, a maioria deles, na verdade, hoje já tratam da microbiota de uma forma tão específica que já fala qual é a espécie dessa microbiota que foi associada a um determinado resultado. Né? Então, quando a gente, só voltar aqui nesse aqui, por exemplo, quando eu falo assim, vamos utilizar um probiótico do filo Firmicutes, mas o filo está aqui em cima, tá? É a segunda etapa da classificação. Então, esse filo ele vai ter várias espécies e que podem ter efeitos muito diferentes entre eles. Então, quando a gente for buscar estudos, né, para síndrome do intestino irritável, é interessante a gente ver quais são os filos, ou melhor, quais são as espécies que são mais utilizadas para melhorar, né, ou para amenizar os sintomas dessa patologia em si. Função dessa microbiota, então, resistência à competição direta, proliferação e diferenciação das próprias células da mucosa intestinal, né, nosso sistema de defesa, então, associado à mucosa, né, o Gauch, também é altamente influenciado pela formação dessa microbiota, né, pela constituição dela, e participa do metabolismo, então, de carboidratos, de lipídios, então, com isso, a extração de energia, e a gente tem como principal pós-biótico, né, como principal subproduto, os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente, então, o acetato, o propionato e o butirato. A gente tem vários estudos também publicando efeitos, então, desses ácidos graxos. Eles são utilizados, esses ácidos graxos, para substrato energético dos próprios micro-organismos e também dos enterócitos, né? Então, ele favorece daí o desenvolvimento saudável das próprias células intestinais, como da própria flora intestinal. Favorece também a motilidade, né, intestinal, modula a inflamação também e cicatrização. Então, são uma das principais características desses subprodutos. E daí a gente chega, eu gosto dessa imagem porque ilustra, assim, são tantas informações em relação à constituição dessa flora intestinal, e a gente vê que esses micro-organismos, então, eles colonizam o intestino e eles também possuem um conteúdo genômico. E quando a gente fala do conteúdo genômico dessa microbiota, a gente está falando do microbioma, tá? Então, às vezes a gente vai ver estudos também falando de microbioma e qual que é a diferença. Então, o microbioma, eu estou falando do conteúdo genômico dessa microbiota, né? Qual é a constituição genética, então, desses micro-organismos que formam essas colônias, né? Existem estudos que demonstram que o microbioma relacionado ao Firmicutes, né, aquele filo que é o mais presente ali dentro das floras intestinais, tem maior quantidade de genes que codificam enzimas que vão favorecer o metabolismo anabólico, principalmente, então, lipídico e glicídico. Então, se eu estou pensando em anabolismo, em formação de tecido, principalmente relacionado a carboidrato e a lipídio, a gente já está pensando também no controle de peso. Né? E daí a gente entra num questionamento que eu acho bem interessante. Se a dieta, se as nossas escolhas alimentares, ela é capaz de modular a composição da microbiota intestinal, e a própria microbiota intestinal, ela é capaz de alterar a eficiência da extração energética dos alimentos, e assim também, se eu tenho uma diferença na extração energética, eu também tenho uma capacidade de controlar o consumo alimentar, certo? E a gente observa alguns estudos, mostram que o filo Firmicutes é mais presente em obesos, com uma quantidade menor dos bacteroidetes. Então, a gente pensa, é a microbiota intestinal que influencia na capacidade absortiva dos indivíduos obesos, ou é o padrão alimentar que altera essa microbiota intestinal? E daí eu tenho, por resultado dessa alteração, mudança na extração energética e mudança também no controle de peso desses indivíduos. Então, eu gosto sempre de falar desse ponto de dúvida, né? Porque, na verdade, quando a gente parte a estudar indivíduos obesos e avaliar a microbiota intestinal desses indivíduos,
a gente acaba encontrando muita informação do momento atual, onde ele já está obeso, e a gente não tem como ter uma associação bem estabelecida de causa e efeito, né? O que aconteceu primeiro? Houve uma alteração de escolha alimentar que alterou a microbiota e favorece a manutenção dessa obesidade? Ou será que essa alteração já veio antes? Será que essas pessoas já tinham uma predisposição à obesidade, né? Independente da resposta, o que a gente tem como ferramenta de trabalho é saber que se eu conseguir alterar essa composição da microbiota intestinal e tornar ela mais equilibrada, né, de uma forma mais saudável, eu posso favorecer a extração energética, favorecer o controle alimentar, né, de sensação de fome e ansiedade, e com isso favorecer também o controle de peso. Né? Então, sabendo da situação atual do indivíduo obeso, a gente pode trabalhar também a partir da flora intestinal, tentando reverter essa situação. Ou auxiliando, né, a corrigir essa situação. Existem algumas características específicas também de alguns micro-organismos, então, eles são classificados como mais pró-inflamatórios, os bacteroides, os parabacteroides, então, acabei listando alguns aqui para vocês, mais anti-inflamatórios, né, então, por exemplo, os bifidobactérios, lactobacilos, esses que a gente acaba ouvindo mais. E existe também um subproduto dessa fermentação bacteriana, desse desenvolvimento da flora intestinal, que é o lipopolissacarídeo, né, o LPS. E ela é uma endotoxina e ela tem uma capacidade bastante pró-inflamatória. Então, muitas vezes, alguns estudos, quando querem avaliar a capacidade pró-inflamatória da flora intestinal, é medido o LPS a nível sistêmico. E aí a gente consegue estimar mais ou menos qual é o perfil da flora intestinal também, tá? É um dos caminhos para fazer essa avaliação. Aqui eu trago também algumas das principais espécies dentro dos principais filos, né, que a gente acaba observando sendo mais utilizados como probióticos e mais estudados também, certo? Lembrando que os efeitos dos probióticos, eles podem ser específicos além de espécie de cepa. Então, vários estudos também, quando eles fazem estudos, análises de formas mais específicas, eles já apresentam até qual é a cepa, que seria uma classificação após espécie ainda. Tá? Então, dentro de uma mesma espécie, cepas diferentes podem ter efeitos diferentes. Então, novamente, quando a gente vai ler um estudo, buscar um resultado, a gente precisa também se atentar a isso quando o estudo informa. E uma coisa bem interessante, que quando a gente vai pensar em uma composição, por exemplo, para sugerir uma suplementação probiótica, é importante fazer um mix, né? Não utilizar um único tipo, um único gênero, né? Fazer uma mistura para a gente ter algo mais equilibrado e poder fazer essa compensação mesmo a nível de reposição de flora intestinal. Tá? Aqui nessa imagem só trazendo a composição do nosso lume intestinal, da nossa barreira intestinal. Então, a gente tem o lume ali na parte superior em azul, mostrando onde a gente vai ter a presença dos micro-organismos como um todo, né? Então, tanto os saudáveis como os que podem ser patogênicos. Depois, a camada mucosa, então, aonde vai acontecer a aderência, né, desses micro-organismos que têm capacidade probiótica, que vão fazer a colonização, a porção ali das microvilosidades, depois, né, que são projeções do epitélio intestinal, e aonde a gente já tem essa conversa mesmo do meio externo com o meio interno, né, então, na lâmina própria, onde a gente tem as células ali do sistema de defesa, e que fazem essa conversa a partir de citocinas, a partir de alguns compostos, por exemplo, como o próprio LPS, que também pode migrar, né, pode passar por essa barreira, proteínas também que fazem essa passagem, e a gente tem agora na lâmina própria substâncias que podem ser produzidas e ativar todo esse mecanismo sistêmico, né, inclusive do sistema nervoso, ok? Aqui essa imagem mostra, eu acho bem interessante também, que são situações que podem trazer
mudanças nessa nossa flora intestinal e na composição da barreira intestinal. Então, gestação, situação de estresse, a menopausa também, porque tem alteração hormonal, toxinas que são produzidas por bactérias, inclusive patogênicas, ou resíduos de medicação, alimentos que também podem ser alergênicos, né? Antibióticos, várias outras situações que podem estar se influenciando e desregulando esse epitélio intestinal, que estaria fazendo uma proteção de barreira, e com isso ele aumenta a permeabilidade. A partir do momento que ele aumenta a permeabilidade, ele permite a passagem de substâncias que podem agora ativar de forma negativa ou muito intensa o nosso sistema de defesa, e daí causar uma resposta também sistêmica. Ou o processo inflamatório como um todo, ou um processo autoimune, né, um desenvolvimento de imunidade própria, também uma situação de uma má absorção de nutrientes ou deficiência de nutrientes, e o primeiro item ali na parte inferior, a própria alteração da barreira hematoencefálica, que é quando a gente tem, então, esse sistema inflamatório que iniciou ali na flora intestinal, na mucosa intestinal, ela pode agora atingir também o nosso sistema nervoso central. Dúvidas aqui, pessoal? A gente vai entrar em algumas evidências. Não, Dai, tá tudo tranquilo por enquanto. Uhum. Deixa eu só, eu não perguntei para ti antes de começar, até que horas que vocês vão estar me ouvindo? Até o horário que você quiser, pode falar, Dai. Olha só. Então tá, é que assim, aqui agora a gente vai entrar em alguns estudos que mostram a utilização dessa mudança, né, dessa modulação da flora intestinal em algumas situações de saúde ou algumas doenças específicas. Acho que é bem interessante. Ok, então vamos lá. Nesse primeiro estudo aqui, ele é de 2012, ele mostra como que a alteração da flora intestinal pode influenciar no desenvolvimento de diabetes, tá? Então, nós temos aqui, né, no número 1 ali, a passagem, então, do LPS, né, que a gente tinha falado, aquela endotoxina, né, produzida aí por alguns micro-organismos, e que daí ele pode, a nível sistêmico, agir através das células T, tanto a nível hepático, como no próprio tecido adiposo, como a nível de tecido muscular, né, e com uma cascata aí de reações que podem acontecer de forma diferente em cada tecido, e levar, então, a resistência à insulina, né? Então, lembrando que o LPS, ele é uma endotoxina que tem uma capacidade inflamatória. Então, ele, com essa capacidade inflamatória, né, altamente pró-inflamatória, ele pode acabar resultando nessa resistência periférica à insulina. Ao mesmo tempo, alguns micro-organismos, né, a composição dessa flora intestinal um pouco mais saudável pode produzir algumas substâncias, que são chamados de filamentos de bactérias, que ativando um outro subgrupo das células T, né, das células os linfócitos T helper, eles podem ser maturados em linfócitos TH17 e que esse estudo mostra aí uma relação de proteção ao diabetes tipo 1. Né? Então, aqui eu não lembro ao certo qual era a bactéria que foi estudada nesse estudo aqui, que foi avaliada, mas para a gente ver que uma modulação a nível intestinal pode, inclusive, promover uma proteção aí de um diabetes que é muito mais difícil de ser tratado. Então, os estudos costumam mostrar, geralmente, uma modulação, mas a gente pode aqui pensar já numa prevenção, né? Então, uma alimentação saudável, que garanta uma flora intestinal saudável, desde o nível materno, que a gente vai ver daqui a pouco, que acaba repercutindo também no desenvolvimento dessa flora saudável no bebê, ele já pode, então, estar protegendo aí, inclusive, de um diabetes tipo 1. Aqui eu vou trazer alguns resultados que a gente estudou na minha tese de doutorado, que foi essa relação da microbiota intestinal e como que ela pode repercutir a nível encefálico no controle da ansiedade e da depressão, ou de sintomas descritos na depressão, em indivíduos obesos. Então, eu acabei não fazendo essa imagem interativa, mas aqui a gente começa ali no tecido adiposo, aqui no centro,
onde a gente tem, ali, por exemplo, a gente sabe que o indivíduo obeso é um indivíduo inflamado, né, uma inflamação crônica de baixo grau, ela é latente, ela é mantida, mas ela não é muito intensa, e daí, muitas vezes, ela é descuidada, né, por ela ser uma inflamação baixa, muitas vezes ela não ganha atenção devida. No entanto, essa inflamação latente, permanente, nesse indivíduo obeso, ela pode, vamos seguir aquela setinha azul que sobe, ela pode incentivar, ela pode estimular, por exemplo, o aumento de cortisol pelas adrenais, e esse aumento de cortisol, agora a gente segue aquelas setinhas vermelhas, ela pode ter efeitos diversos. Por exemplo, levar uma hiperestimulação com rebote, né, da própria adrenal, a partir do hipotálamo, com o aumento do hormônio liberador de corticotropina e ACTH, e com isso a gente tem um estímulo maior ainda das adrenais. A gente pode também ter uma interferência sobre a tireoide, sobre os hormônios tireoidianos, e ele pode estimular a liberação do T4, só que pelo excesso de cortisol, ele inibe, ali naquela setinha verde, ele inibe a conversão do T4 em T3. E se eu não tenho T3, eu tenho uma dificuldade na produção de serotonina, que é o neurotransmissor. Ele também pode estimular as paratireoides, aumentar a PTH, também pode, ainda pela hipófise, pelo hipotálamo, estimular também o hormônio que vai hiperestimular a tireoide, e com isso eu tenho mais liberação de T4 que não consegue converter em T3. Voltando para o tecido adiposo, ele também estimula, o próprio estresse oxidativo estimula ainda mais liberação de paratireoide, e é comum a gente ter um aumento do PTH em indivíduos obesos, né, sendo que indivíduos obesos comumente têm deficiências de vitaminas, inclusive de vitamina D, e daí eu tenho um aumento de PTH com redução de vitamina D, é uma consequência também. Também é comum observar a deficiência de B12, de ácido fólico, que também participa, no caso da B12, da formação da serotonina e da noradrenalina, que já está prejudicada pela conversão do T3, que foi prejudicado pela hipercortisolemia, e a deficiência de ácido fólico, junto com aquela inflamação crônica de baixo grau, altera a permeabilidade da membrana hematocefálica, e com isso eu tenho essa inflamação crônica, que antes ela era mais a nível ali, apesar de ser sistêmico, né, uma inflamação, mas mais a nível sistêmico periférico, agora eu tenho a nível central. Essa inflamação crônica a nível central, ela pode fazer com que eu tenha um aumento do CRH, que já está relacionado lá com as adrenais, mas também com uma redução do BDNF, que é uma neurotrofina, e que estudos mostram que pacientes com depressão, com sintomas depressivos e ansiedade, também têm essa redução. Então, eu posso, num indivíduo obeso, ter uma relação com sintomas emocionais próprios da obesidade, próprios dessa questão de autoestima, de autopercepção, como também endócrino, ou neuroendócrino, né? Então, eu tenho um processo todo envolvido de inflamação, de hormônios que também podem alterar essa produção neuroendócrina e que também favorece o desenvolvimento dessas doenças emocionais, tá? Também tem participação do aumento da grelina, do aumento da leptina, que é estimulado por essa inflamação e que também tem relação com essa resistência hipocampal, que tem alteração pelo BDNF. Então, assim, é uma imagem com muitas setas, talvez um pouco complexa, mas que ela mostra justamente essa relação sistêmica. Justamente essa questão de que quando a gente trata de obesidade, a gente não está falando apenas de tecido adiposo, a gente está falando de algo muito mais complexo. E por que eu trouxe essa imagem aqui? Porque quando a gente falou lá no início da questão do indivíduo obeso, que a flora intestinal dele é diferente e que se eu conseguir modular essa flora intestinal, eu posso favorecer a correção ou o controle de peso desse indivíduo, eu vejo que eu posso estar favorecendo várias outras situações endócrinas, né, ou neuroendócrinas, que também estão relacionadas nesse indivíduo, certo? Essa outra imagem aqui também mostra a participação do nervo vago, que faz essa inervação no nosso sistema
na nossa mucosa intestinal, e com essa inervação direto ao sistema nervoso central é a principal via de resposta, né? Então, quando ele é estimulado a partir de citocinas, a partir de quimiocinas que são produzidos também, né, pelo sistema de defesa, pelo GALT, que está associado à mucosa, ele também pode ser regulado, então, pela nossa microbiota intestinal. Então, se eu tenho uma microbiota que é mais pró-inflamatória, ou uma alimentação que favorece o desenvolvimento dessa microbiota, eu posso estar favorecendo a liberação de citocinas ou de neurotransmissores que vão estimular esse meu sistema de sistema nervoso a ter mais comportamentos ou regulações associados ao estresse, né? Então, por isso que a gente pode estar modulando também esse sistema de estresse, de ansiedade e de depressão. Esse outro estudo aqui, eu não falei o ano desse aqui, né? Esse aqui é de 2017. Esse aqui também de 2017, ele mostra daí no desenvolvimento do indivíduo. Então, a partir de crianças, né? Qual que é a relação da microbiota com o desenvolvimento encefálico? Né? Então, aqui no quadro à direita superior, ele mostra que em situação de homeostase, quando a gente tem uma microbiota saudável, eu tenho desenvolvimento encefálico saudável. Então, não tenho inflamação intestinal, eu tenho um sistema de defesa ok, eu tenho uma boa mobilidade, uma boa assimilação de nutrientes, e com isso um bom desenvolvimento também neurológico. Em disbiose, né, quando eu tenho um desequilíbrio dessa flora intestinal, desse desenvolvimento da microbiota, eu tenho várias consequências decorrentes a isso. Então, depressão, ansiedade, o próprio TDAH também, o desenvolvimento de diabetes em crianças, obesidades, alterações lipídicas, né? Então, várias situações que podem estar associadas a essa disbiose. E nos quadros à esquerda, a gente tem ali como que acontece esse modelo de comunicação intestino-cérebro. Então, novamente, ele traz também a questão do nervo vago, do sistema de defesa, daqui tem os metabólitos da microbiota, né, que a gente viu que são chamados os pós-bióticos, né, só não estão nomeados aqui assim, que fazem essa relação também. E no quadro da esquerda inferior, ele mostra o que um probiótico, né, o que ele pode melhorar nesse desenvolvimento cerebral da criança, né? Então, melhorando a própria liberação de substâncias que vão prevenir alergias, né, prevenir doenças respiratórias, reduz o uso também de antibióticos, desenvolvimento de doenças alérgicas, então, várias outras situações que eles podem também estar colaborando. Esse outro estudo aqui, 2018, ele mostra aquilo que eu tinha falado anteriormente. Quando a gente pensa, lá naquele exemplo lá do diabetes tipo 1, que ele desenvolvido algo muito mais precoce, se eu tenho uma saúde materna em relação à microbiota, eu tenho uma maior chance de ter uma saúde também nessa criança, dessa microbiota da criança e no desenvolvimento dela, a partir disso. Então, ali, como que a microbiota, né, o microbioma materno, pode influenciar desde a placenta, daí ele traz o termo de metaboloma, que seria o pós-biótico dessa microbiota materna, né, a partir já da placenta, como que ele já vai influenciar tanto o sistema imune da criança, como também o sistema desenvolvimento encefálico, tá? Esse quadro inferior está referido à criança e o superior à mãe. Depois do nascimento, através da amamentação, então a gente viu lá no início, né, que o leite materno é uma das principais fontes de um pré-biótico bastante importante. Depois, no desenvolvimento, o comportamento, né, então esse comportamento materno também vai influenciar o comportamento e com isso as escolhas e o próprio desenvolvimento aí de toda essa criança até a vida adulta, né? Então, existe sim essa influência. Claro, né, que depois a pessoa desenvolvida, ela vai também fazer suas escolhas e não necessariamente as escolhas maternas vão refletir as suas escolhas ou o seu desenvolvimento metabólico, mas que ele pode ser influenciado tanto positivamente como negativamente desde o início do desenvolvimento fetal, ele pode sim, esse estudo já mostra isso.
aqui nesse mesmo estudo, ele traz como que acontece essa relação, então, né, essa conversa intestino, cérebro, e ali embaixo ele mostra a microbiota intestinal. Então, a gente já tinha falado um pouco, ele mostra o sistema, o nervo vago também, agora eu só não estou... Mas tem a participação do nervo vago também aqui nessa relação intestino-cérebro, mas ali na parte central tem a circulação, o sistema linfático, o sistema portal, então ele faz essa comunicação com as citocinas, né, com ácidos graxos de cadeia curta, a linha verde, né, ali com o sistema nervoso somático, com o sistema endócrino, né, então a gente já falou do cortisol, já falou da serotonina, né, então vários compostos, tanto endócrinos como neurológicos que estão influenciando, e com isso eu tenho aqui a resposta, né, naquela seta azul mais à direita, a resposta do sistema nervoso que vai influenciar nas escolhas alimentares e com isso vai influenciar tanto na manutenção de uma parede intestinal, né, na barreira intestinal saudável, como também da composição da microbiota intestinal. Essa microbiota, ela vai conversar tanto com essa barreira intestinal, como também com a secreção pancreática, né, e biliares, que vão promover a melhor digestão, ou vão influenciar também essa parte digestiva, ok? Esse estudo aqui, ele foi realizado por professores aqui da UFSC, publicado em 2018, e ele mostra como que a microbiota intestinal participa na neuroregulação, ou na neuroinflamação, né? A gente também, não sei se está bem legível para vocês, mas a gente também, no quadro inferior à esquerda, a gente tem o número 1, então ele está começando ali, então na situação de tecido adiposo, onde eu tenho uma inflamação, onde eu tenho secreção pró-inflamatória, né, de algumas citocinas, resistência à insulina, lipogênese, o que vai acontecendo aqui para a gente seguir esse quadro? Eu tenho uma situação sistêmica, né, aquela inflamação que eu falei antes, crônica e de baixo grau, que às vezes acaba não sendo dada a devida importância, e isso eu tenho associado à alteração da minha microbiota intestinal, com disbiose, com um aumento da permeabilidade da barreira intestinal, então permitindo uma passagem de proteínas mais íntegras, e com uma produção maior de LPS também, com a produção de outras substâncias que também podem ser inflamatórias, e alteração tanto na absorção de nutrientes, como na extração de energia. Com isso, no quadro superior, número 3, eu tenho essa alteração neuroquímica, e aqui ele cita o eixo HPA. O HPA é o hipotálamo pituitário adrenal, então é aquele círculo que vocês viram antes em relação ao cortisol, ao ACTH e ao CRH. Então ele acaba alimentando esse eixo, ele se retroalimenta e ele mantém esse estado neuroquímico alterado. Monoaminas, alteração também do metabolismo de glutamato e redução também da neuroplasticidade e neurogênese. Então, eu tenho alteração até da regeneração celular do sistema nervoso. E, por fim, no número 4, tenho alteração de comportamento, né? Então, eu tenho redução da saciedade, então o indivíduo ele já estava obeso, já tinha alteração metabólica, agora eu tenho alteração da saciedade, a pessoa acaba querendo buscar mais alimentos e alimentos mais altamente energéticos, desbalanço também do controle dietético, então da quantidade, né, de alimentos consumidos, desbalanço da saciedade e fome, distúrbios do sono, sintomas depressivos e anedonia. Então, a gente tem vários sintomas de emocionalidade relacionados a esses indivíduos obesos, e que estão diretamente relacionados com a alteração da microbiota intestinal também, certo? Esse outro estudo aqui também, de 2018, ele mostra algumas, aqui ele traz um pouco mais de dados de citocinas, de neurotrofinas, que estão relacionados à depressão e obesidade, e com isso também a alteração da microbiota intestinal. Aqui, ele já traz um termo que eu acabei não mencionando para vocês antes, de psicobióticos. O que seria isso? Na verdade, são os mesmos pré-bióticos e probióticos, mas que existem evidências de que ele tem uma ação mais importante já sobre esse comportamento do sistema nervoso.
né, essa neuroregulação. Então, por isso, psicobióticos. É a mesma coisa, mas com uma nomenclatura mais específica, para mostrar que ele tem esse efeito também mais específico. Então, o que a gente tem ali embaixo? Uma alteração da microbiota intestinal, que pode aumentar, por exemplo, ali a LPS, né, que é altamente inflamatória, desregula o sistema de defesa, aumenta a produção de citocinas que são pró-inflamatórias e aumenta sintomas de depressão e ansiedade, né? Isso aqui um pouco mais à direita. E esses psicobióticos teriam a função de, naquela setinha com traço, lá na parte inferior à esquerda, ele mostra que teria o efeito de inibir essa ação de inflamatória, né, nessa parte da microbiota intestinal. E com isso a gente teria, então, uma manutenção, uma preservação da barreira intestinal, né, sem essa perda de permeabilidade ou essa variação de permeabilidade, e com isso toda essa cascata ali de aumento de inflamatório, redução da barreira hematocefálica, ela seria interrompida, né? Então, por isso que seriam micro-organismos específicos ou simbióticos específicos com essa ação mais psicobióticas, ok? Esse outro estudo de 2017, ele mostra algumas anormalidades ou potenciais, né, efeitos de probióticos no tratamento dessas desordens do humor, né, que estão relacionadas também com depressão e ansiedade, mas que não necessariamente classificado como depressão e ansiedade. Então, aqui ele mostra alguns probióticos, né, que aqui do lado esquerdo, eles podem melhorar o neurodesenvolvimento, essas sinapses, o controle da inflamação, com isso eu tenho redução da resposta ao estresse e aumento da síntese de serotonina. E à direita, né, na disbiose, daí eu tenho inflamação, redução do BDNF, que eu falei para vocês lá naquele estudo do meu doutorado, redução de comportamentos exploratórios, né, em estudos em animais, anormalidades motoras, e daí comportamentos semelhantes à depressão e à ansiedade, né? Então, ele traz aqui mais à direita os possíveis pontos onde os probióticos podem agir, então, nesse controle do sistema, do eixo, né, do sistema nervoso com o intestino, no hipotálamo e também no eixo HPA, certo? E trazem daí aqui, no quadro inferior, alguns exemplos de probióticos que podem ter esses efeitos. Então, aqui, ó, a gente tem lactobacilos, bifidobactérios, né? Então, alguns que foram estudados ou que foram reunidos nesse estudo, mostrando esses efeitos benéficos. Esse estudo aqui, ele foi publicado, acho que eu não coloquei o ano aqui, 2017. Aqui a gente tem, não sei se vocês já tiveram mais leitura de estudos de revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática? Eles pegam vários estudos que foram publicados, e daí eles têm que ter similaridades para poder ser comparados, a gente não pode comparar estudos que são muito diferentes, né? E eles comparam os resultados e fazem teste estatístico entre eles. Então, nessa revisão sistemática aqui, a parte do teste estatístico é chamada de meta-análise. Quando é feito meta-análise, geralmente se apresenta gráficos parecidos com esse que eu estou mostrando aqui. E eles chamam de diamantes, esses losangos, sei lá, esse negocinho preto, ele mostra o resultado destes testes estatísticos, reunindo vários estudos, tá? Então, o que eu tenho aqui? Esse é o resultado de testes avaliando efeitos de pré-bióticos e proteína C reativa. Então, quando aqui, ó, no primeiro grupo de estudos, eles estão avaliando indivíduos com sobrepeso. Em sobrepeso, o resultado do uso do pré-biótico reduziu, né, quando eu tenho abaixo de 0, aqui para a esquerda, ele reduziu a PCR. Só que ele reduziu, mas ele pode ver que ele está cruzando aquela linha central, que é a linha de nulidade. Então, ele reduziu, mas não conseguiu ser significativo, tá? Então, claro, só tem 2 estudos ali, mas eles não conseguiram mostrar efeito significativo. Quando eles avaliaram a mesma PCR, né, o mesmo indicador, mas com indivíduos com diabetes tipo 2, a redução foi significativa, tá? Então, a gente sempre tem que ver isso quando a gente está avaliando resultados, né? A população, a situação, a dose, né? Claro, a metodologia, mas também a população, a dose e o que foi avaliado.
e quando eles utilizaram outras doenças aqui, o efeito também não conseguiu mostrar redução satisfatória, né, significativa a nível de estatística, tá? Aqui, continuando no mesmo estudo, só que com a interleucina 6. Novamente, indivíduos saudáveis lá no início, até chegou a ter um pequeno aumento, mas foi um estudo só. E no diabetes tipo 2 também conseguiu reduzir, tá? Em outras doenças também não passou da linha de nulidade. Aqui para o interferon, não, para o TNF, interferon alfa, não, fator de necrose tumoral, desculpa. Quando avaliaram os diabetes tipo 2, ele também apresentou redução significativa. Tá? Então, esse estudo aqui, ele mostrou que quando ele reduziu a amostra apenas a indivíduos com diabetes tipo 2, os prebióticos conseguiram reduzir alguns marcadores que são tidos como pró-inflamatórios, né? Então, ele está tendo um efeito bom no diabetes tipo 2. Aqui ele acabou apresentando os resultados, separando por tipo de pré-bióticos que foi utilizado, então o polissacarídeo e o oligosacarídeo, tá? Então ele trouxe alguns resultados aqui, para cada tipo de marcador avaliado, né? Então, o TNF-alfa, o IL-6 ou o PCR. E aqui nesse outro estudo, ele está avaliando, esse aqui foi o estudo do nosso grupo, aqui quando eu estava fazendo ainda o doutorado, a gente publicou em 2020, e a gente mostrou que nessa revisão sistemática, quando a gente avaliou o efeito da grelina pós-prandial, então após refeição, quando a gente avaliou o uso aqui de pré-biótico, apesar de ter reduzido a grelina, ele não foi significativo, né? A gente teve 3 estudos, mas ele cruzou a linha de nulidade, então, estatisticamente, ele não foi significativo. Mas quando nós avaliamos a proteína C reativa, a gente observou uma redução. Mas uma coisa bem importante, esse gráfico, na parte superior, a gente tem estudos que avaliaram a PCR após a suplementação por um período de até 30 dias, né? 30 dias ou menos. E na parte de baixo aqui desse gráfico, a parte inferior, ele mostra estudos que avaliaram por um período superior a 30 dias. E ele só foi significativo nesses estudos. Então, o que isso mostra para a gente? Que quando a gente está utilizando, na casa de pesquisa, né, que foi utilizado o pré-biótico de forma isolada, ele não consegue demonstrar efeito num período curto. A gente precisa utilizar por um período maior, pelo menos superior a 30 dias. Esse estudo aqui a gente publicou em 2020, eu recordo que esses 2 primeiros aqui do Degan, ele foi em 45 dias. O terceiro, eu não me recordo, eu acho que ele foi em torno de 60 dias. Então, esses estudos, eles mostram que a gente precisa manter o uso, né, nesse caso de pré-bióticos, por um período maior, para a gente conseguir observar os efeitos que a gente estava avaliando. Claro, que aqui eu estou falando de efeitos bioquímicos, né, efeitos mensurados ali por testes bioquímicos. Quando a gente está falando de efeitos de sintomas, a gente já consegue observar, às vezes, antes, né? As pessoas já conseguem observar melhoras antes. Esse estudo aqui, publicado em 2018, mostra sintomas depressivos em pessoas que não tinham diagnóstico de depressão, eram sintomas, e o uso, então, de probióticos. Tá? Então, podem ver que tem essa linha de nulidade, que é a linha 0, e os estudos, a maioria está ao lado esquerdo. Isso quer dizer o quê? Todos eles tendem a reduzir, mas ele não mostrou efeito significativo, ele continua encostado ali na linha de nulidade. Quando eles separaram aqui o uso de indivíduos que tinham sintomas moderados de depressão com indivíduos que eram saudáveis, né, que não tinham esses sintomas quando começaram o estudo, o efeito foi mais significativo em quem já tinha esse sintoma. Então, o que ele mostra? Que o uso de probióticos, nesses estudos avaliados aqui, ele reduziu
os sintomas depressivos em pessoas que já tinham isso um pouco mais acentuados, né? Sintomas de médio a moderado. Para indivíduos saudáveis, que tinham esses sintomas muito leves, essa redução não foi significativa. Então, ele acaba tendo um efeito muito maior, ou muito mais expressivo no tratamento do que na prevenção. E eles até trouxe essa conclusão deles, porque eles mostram que os probióticos, eles podem ser utilizados como um adjuvante no tratamento para reduzir esses efeitos, né? Mas ele não deve ser recomendado como um substituto. Então, a gente às vezes foca muito nesse uso nutricional no tratamento de doença, pensando na substituição num tratamento original, né? Mas a gente tem que entender que quando a gente está falando dessas características que são mais sistêmicas e que envolvem vários mecanismos, é muito mais de coadjuvante. Então, se a gente conseguir modular a microbiota de um indivíduo obeso, eu vou favorecer a redução de peso, mas isso não vai ser utilizado de forma isolada, ela tem que ser associada com os outros tratamentos, no caso de adequação de ingestão energética, né, com atividade física, com outros tratamentos padrões para a obesidade. Nesse caso, a gente está falando de sintomas depressivos. Para finalizar, esse consenso aqui, publicado em março desse ano, ele traz a classificação de bebidas fermentadas. Lembra quando a gente começou falando lá dos conceitos, que eu falei, para ser classificado como probiótico tem que ter essas características, né? Tem que passar de forma íntegra, tem que trazer efeitos benéficos. Quando é um produto comercial, ele tem que ter uma característica similar à matriz, tem que garantir um número mínimo de células. Existem alimentos que podem ser classificados como atividade probiótica, mas que ele não é probiótico. E muitas vezes aqui se encaixam as bebidas fermentadas, e hoje é muito falado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da kombucha, quando a gente fala do kefir, então são bebidas fermentadas e que ela não tem classificação, ou muitas vezes é difícil essa classificação, para ela poder se encaixar naqueles critérios para ser um probiótico em si. Então, esse estudo aqui, ele mostra efeitos no consumo dessas bebidas fermentadas, né, que ela pode também auxiliar nessa modulação da microbiota intestinal, na manutenção de uma microbiota saudável, que garante também uma manutenção da barreira intestinal saudável, e com isso vai também influenciar na resposta imune sistêmica, né? Mesmo sendo um alimento não classificado como probiótico, mas como uma bebida fermentada que favorece todo esse microbioma, né? Todo esse microambiente onde vai se desenvolver a nossa flora intestinal. Aqui eles trazem quais são os critérios para um alimento, né, ou para uma substância, como ele traz no enunciado da tabela, para ser classificado como probiótico, ou como uma bebida fermentada, ou como um alimento probiótico fermentado, né? Então, quais são os critérios de definição, né, e o que ele precisa, o que é necessário para ele ser classificado como cada uma desses compostos. Então, os probióticos, eles têm que ter uma quantidade mínima de células viáveis, tem que resistir a todo o trato gastrointestinal para conseguir chegar de forma viável ao intestino, né, e poder se desenvolver lá, enquanto que o alimento, a bebida fermentada, ela não requer esses critérios iniciais, e também não requer evidências científicas que mostrem benefícios para a saúde, né, porque ele vai favorecer o desenvolvimento desse microambiente, né, mas não necessariamente de forma isolada. E aqui ele traz alguns exemplos também, né, então essa outra publicação, 2019, ela mostra aqui nessa imagem como que a gente pode utilizar o uso da prática clínica aqui de suplementos, então, que contém probióticos, que contém simbióticos, ou que a gente pode estar pensando também em alimentos, né, alimentos que podem ter alteração, ter formulação para ser fortificados com esses compostos, ou alimentos de forma in natura
que também pode favorecer o desenvolvimento de uma microbiota saudável, que pode, por exemplo, ser fonte de pré-bióticos e, com isso, favorecer com que a nossa flora intestinal se desenvolva de forma mais saudável. A gente tem que pensar, quando a gente fala de prática clínica, como que vai ser para esse indivíduo incorporar a sua rotina, né? Se ele consegue ter acesso aos alimentos, porque quando a gente fala de alimento probiótico, ele precisa, às vezes, de um condicionamento, de temperatura adequada, né, de uma geladeira por perto, ou se a gente vai ter que abrir mão, depende da rotina das pessoas, também de uma suplementação, né? Lembrando, como a gente começou a falar hoje, que na prática, muitas vezes, o menos ele é mais, porque ele faz com que as pessoas possam ter mais autonomia, ter mais independência, não ficar dependendo sempre de estar garantindo que a alimentação seja toda produzida por si próprio, ou seja toda acondicionada de uma forma restrita, que precisa de tanta temperatura, mas que a gente também possa favorecer as escolhas um pouco mais naturais, né? Então, a gente sempre precisa entender toda a rotina do nosso cliente, do nosso indivíduo, e formular junto com os nossos propósitos aí de intervenção nutricional. Esse aqui é o site que eu tinha falado para vocês no início, né? Então, essa aqui é a organização que publica muito sobre probiótico, prebiótico, e daí também agora com os pós-bióticos. Então, a gente tem muitas publicações, muitos consensos aqui de revisões, e que ajudam bastante quando a gente está falando deste assunto. Então, essas aqui foram as referências utilizadas. Desculpa aí se eu passei muito do tempo, e vamos conversar. Dai, muito obrigada pela aula fantástica, maravilhosa, como sempre, né? Eu acho que tá todo mundo, assim, de boca aberta, como se diz. Tá todo mundo elogiando muito ali no site, né? Que todo mundo gostou bastante, adorou o conteúdo, estava todo mundo na expectativa muito para assistir essa palestra, e não poderia ter sido melhor. Meu Deus, parabéns. Gente, dúvidas, perguntas, que vocês querem perguntar? Elogios a gente tem de montes. Fazer algum comentário, alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida, além daquela que eu já falei ali da Luísa, a gente já esclareceu aquilo, né? Deixa a Daiane tomar uma água, né? Porque é bom. É saudável? E, Dai, eu acho que uma das coisas até que o pessoal se anima aí, vamos ver se alguém tem aí coragem de perguntar alguma coisa, eles são tímidos quando é no online, sabe? Acho que de modo geral, a gente tinha comentado lá antes, mas acho que vale a pena reforçar, né? Até que ponto a gente pode sair hoje prescrevendo probiótico e prebiótico? Como é que tu vê isso, esse processo hoje que é feito, né? Que muitas vezes a gente sabe que muitos colegas, infelizmente, aí no primeiro mês de atendimento, no primeiro consulta com o paciente, ele já sai lá com uma listinha, né, de suplementos e afim. Como é que você vê essa parte aí? Como é que você trabalha em relação a isso? Assim, eu acho que é uma ferramenta que está à disposição, né? Eu acho que a gente precisa, quando a gente tem a necessidade, a gente pode abrir mão, sim, dessa suplementação, mas a gente tem que considerar que não é uma necessidade para todas as pessoas, né? Então, a gente precisa avaliar o indivíduo na sua individualidade, na sua condição, se aquilo vai favorecer para ele começar a aderir mais aos hábitos saudáveis, se isso vai ajudar, a gente pode iniciar, né, assim, pode já fazer isso de início, ou se isso vai ser como uma amuleta para ele, como, eu estou fazendo isso, então o restante, né, das outras modificações a gente não precisa fazer. Então, às vezes é melhor a gente deixar isso como uma segunda opção e começar com as primeiras mudanças, né? Será que é mesmo mais importante eu começar uma suplementação ou conseguir que a pessoa consuma uma fruta por dia? Né? Às vezes é melhor a gente começar com mudanças menores, que a adesão pode ser maior, pode garantir que a pessoa faça e mantenha essas mudanças, porque assim, mais difícil do que fazer a pessoa
tomar uma atitude ou mudar um comportamento é conseguir manter aquele comportamento, né? Porque, infelizmente, isso a gente tira por nós, né? Isso é experiência própria, é muito mais fácil a gente começar um comportamento diferente aí na próxima segunda-feira. O problema é por quantas semanas, por quantas segundas-feiras a gente vai conseguir manter isso, né? Então, a gente tem que saber que as pessoas têm as mesmas dificuldades ou parecidas que as nossas, e entender isso e tentar incorporar na rotina dela, né? Então, é muito individual. Existem pessoas que gostam de ter, né, essa modinha que a gente sente, que a gente observa nas redes sociais, todo mundo está exposta a ela também. Então, tem pessoas que gostam de ter algo diferente. Eu tô fazendo nutricionista, estou recebendo essa suplementação, mas a gente não pode usar apenas isso, né? Então, não sou contra a suplementação, né? Mas a gente tem que usar com cautela e saber quando usar e saber por que está usando. Isso é uma coisa muito importante também. Não vou passar para todo mundo porque aumenta a adesão, mas precisa. Eu estou usando para ter um efeito adicional na adesão do paciente, um efeito na saúde dele, ou é só porque precisa realmente fazer algo assim. Eu acho que outra dúvida que a pessoa pode ter, Dai, eu concordo contigo em toda a tua fala, eu quero fazer uso. E aí, como é que eu prescrevo? Onde que eu poderia estudar? Como é que eu estudo para saber qual micro-organismo, qual colônia? Tem curso, não tem curso? Como é que a gente chega a isso, né? Porque é uma coisa que a gente não vê a esse nível na faculdade. E aí, como é que aprende isso? Assim, se a gente querer estudar de forma mais geral, assim, com várias doenças, a gente vai ter que pós-graduação, né? Tem cursos que trazem isso de forma mais profunda. Mas a gente pode buscar bibliografia também, né? Então, buscar publicações, inclusive livros, né? Mas, assim, claro que artigos é o que traz de mais novo. Por isso que eu até passei aquele site ali, porque ele tem muita novidade sendo publicado o tempo todo e muitos consensos. Então, o que é um consenso, né? São vários estudos que foram publicados e os especialistas se reúnem e chegam a um consenso a partir daqueles estudos que eles fizeram a leitura. Então, isso é muito bom para a gente que está na atuação clínica, né? Porque facilita muito, a gente teria que ler todos aqueles estudos e interpretar todos eles. Então, é muita leitura, né? E a gente sempre pensa assim, ó, se a gente quer... vamos lá, eu quero tornar uma microbiota aí mais saudável, estou pensando numa suplementação para isso. A gente viu que a nossa flora intestinal ela é composta por um monte de micro-organismos e por uma variedade aí limitada, mas não tão pequena assim, de espécies, né, gêneros e espécies de micro-organismos. Então, se eu quero suplementar, não devo suplementar um único grupo de micro-organismos. É bom a gente fazer uma mescla. E daí, sim, então eu estou tratando um indivíduo, um atleta. Eu posso pensar no estresse que esse atleta tem, né? Depende da quantidade de atividade que ele está, de exercício, né? A intensidade do treino dele. Daí eu já penso no tipo de dieta, o que ele consome mais, né? Se ele é um atleta que consome muita proteína, então eu sei que eu vou ter mais resíduo desse nutriente. E daí eu vou buscar, então eu vou buscar estudos que avaliaram estresse e microbiota para ver quais são as cepas, né? Quais são as espécies que são mais usadas nessa situação. E daí eu faço uma mescla desse tipo de micro-organismos. Uhum. Perfeito, perfeito. Acho que isso deveria de ser uma dúvida que estava ali na cabecinha de todo mundo, né? Que é muita informação no primeiro momento, mas é uma das coisas que sempre acaba vendo. Eu sempre ouço essa pergunta, tá aí agora, professora, como é que faz, né? Não tem uma receita de bolo, né? Essa que é a verdade, né? Não existe uma receitinha pronta, isso é padrão para todo mundo e segue, né? Isso não existe, tem que adaptar para cada um e avaliar, né? Também a adaptação do indivíduo também, né? A esse processo. Ótimo, exato. Não é padrão e não é engessado. Uhum. Você fez uma fórmula
a gente faz um teste aí por 2 meses e ver qual que é a aceitação, né? Tem pessoas que respondem bem, tem pessoas que podem ter muitos sintomas de produção de muitos gases e que está sendo muito desconfortável. Então, às vezes, esse não é o caminho. Às vezes, o caminho vai ser não ser pela suplementação. E daí é uma conversa muito do nutricionista com o cliente, né? E muito aberto para poder relatar todos esses sintomas. E essa questão também de não ter fórmula pronta, nós somos os profissionais que fazem as fórmulas, né? Se elas fossem prontas, aí a gente só pegava na internet, né? Então as pessoas, por isso que eles procuram nutricionista, porque eles querem algo e precisam de algo individualizado também. Uma coisa também que eu faço muito, quando eu tenho dúvida em como prescrever, daí não na composição da fórmula, mas em como isso vai chegar na farmácia, eu entro em contato com a farmácia. Sim. É muito legal a gente ter essa possibilidade de conversa com outros profissionais, porque às vezes a gente, por exemplo, uma determinada fórmula vitamínica, eu quero que a pessoa receba tanto, mas será que se eu prescrever essa quantidade nessa composição, qual que vai ser a disponibilidade, né, a biodisponibilidade? Eu converso mesmo com farmacêuticos e eles gostam desse contato, porque eles estudaram isso, a gente não precisa saber tudo, então é muito bom e fica como dica também. Eu também gosto de fazer isso quando necessário. E muitas vezes, né, é uma coisa que a gente também não sabe de tudo, né? E às vezes você coloca ali, e eu vou falar uma experiência própria, né? Um zerinho a mais numa fórmula já mudou da água para o vinho, e era só um 0, né? E na verdade não é só um 0, né? Então, assim, tem muita alteração e a gente precisa ter esse contato, né? E saber trocar, né? Fazer essa troca com outros profissionais, né? Isso eu acho que é bem importante essa fala, assim, retomar isso sempre, né? De que a gente não precisa trabalhar de forma isolada, né? A troca enriquece todo mundo, né? Sim. Engrandece também. Engrandece muito, né? E você valoriza também as outras profissões que você está trabalhando junto. Agora você me fez lembrar de uma outra coisa. Comigo aconteceu, não foi o 0, foi a unidade de medida. Porque às vezes está trabalhando com tantos nutrientes, né? E um é miligramas, o outro é nanogramas, e daí você, nossa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente tem uma proximidade aí com os outros profissionais, eles podem nos alertar nisso também. Eu lembro que a fórmula era para mim e a farmacêutica me ligou. Ela falou: olha, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, que não vai dar tanto, vai dar 5 cápsulas por dia. Eu, como assim? Não é? É uma só. Ela, então tem alguma coisa errada aqui, acho que tem um número a mais aí. E era só um 0. Só um 0 que aumentou a 4 cápsulas, mas enfim, só uma brincadeira, mas acho que são coisas que fazem a gente crescer e a gente olhar, né, e ver como o outro profissional também, ele está sempre ali atento para poder te mostrar o caminho, né, de algumas coisas. Olha, vamos rever aqui, né, a importância disso também. E assim, essa importância, a gente também precisa ter o nosso olhar crítico. Quando a gente entra em contato, continuar nesse exemplo da farmácia de manipulação, por exemplo, você entra em contato com o farmacêutico. Algumas farmácias, eles têm como padrão também de manter um contato daí com o nutricionista prescritor e envio de materiais, de publicações. E aí a gente também tem que ter esse olhar crítico, porque assim, às vezes a gente recebe publicações que realmente tem uma metodologia que sustenta aquele resultado que ele está trazendo, e às vezes não. Então a gente precisa ter muito cuidado também, assim, então nem tudo que é publicado a gente pode simplesmente pegar e colocar na prática clínica. A gente precisa ter muito critério e ser bastante crítico mesmo. Sim. Avaliar. Porque a gente, como eu já comentei, né, nós somos visados, digamos assim, né? E aí a gente tem que ser crítico, sim, e tem que saber se posicionar, e dizer, não, isso eu não concordo, isso não faz parte da minha conduta, né? E saber se posicionar também é importante como profissional. Mas olha, só eu fiz pergunta, eu quero saber aí da galera que está aí ainda. Dúvidas, perguntas pelo adiantar da hora, precisamos liberar a Daiane também, vocês, alguma coisa, pessoal? Que a professora, se deixar, eu fico aqui, né, vários tempos aqui, conversando. Se o pessoal tiver dúvida, pode fazer, eu tô bem tranquila quanto ao horário, não sei vocês.
A aula deles já terminou, então eles estão aqui porque eles estão gostando. Certo, gente? Tá tudo de boa? Tudo tranquilo? Só me deem um feedback aqui no chat, por gentileza. Eu vi que a Luísa escreveu que o TCC dela vai ser sobre kefir, que legal! Nossa, que tema interessante. Kefir é uma nova, né? É um doce. Sim. Não tem muita comprovação, a gente já falou sobre isso, né? A manipulação, né? Cada um faz de um jeito, né? Então, e tem outras coisas que é interessante a gente falar. Exato, assim, o kefir, a kombucha, né? Eu fiz kefir para mim, tá? Eu fiz kefir para mim um tempo, depois eu enjoei um pouquinho e hoje eu tô fazendo a kombucha. E eu acho maravilhosa, assim, muito saborosa, muito gostosa. E às vezes os meus amigos falam assim, você deveria fazer para vender. Eu falei, cara, quando você vai pensar em algo comercial, você precisa garantir que ele mantenha o mesmo padrão de fermentação, padrão de sabor, padrão de doçura. E, nossa, assim, é complicadíssimo, né? Então, assim, eu faço muito para mim, mas, assim, eu acho muito legal esses alimentos, justamente por serem alimentos. Sim. Né? Então, a gente pode sugerir o uso de forma muito mais tranquila. Né? Porque você não tá, assim, ó, a probabilidade de ter algum efeito exagerado, que muitas vezes acontece quando é suplementado, com alimento é mínima, né? É mínima. É a grande vantagem da gente trabalhar com alimento, né? É o que eu sempre falo, né? Trabalha com alimento, o nutricionista precisa se apoderar mais do alimento, de conhecer mais, de falar mais sobre alimento, sobre comida, disso. Essa é a nossa ferramenta, né, de trabalho. Sim. Consumo alimentar, eu sempre falo, consumo, a gente trabalha com consumo, que as pessoas comem e deu. E depois os seus efeitos, vem ali, né, paralelo, mas a gente fala de comida e às vezes o nutricionista se perde, quer falar muito de outros aspectos que não só comida, né, entra em outros aspectos que não são importantes também, mas a gente precisa dar prioridade para os alimentos. São importantes, mas não são mais importantes, né? E assim, ó, é que a gente tem dificuldade, eu acho que a minha dificuldade, ela passa pela questão da pesquisa. A pesquisa precisa ser assim, porque senão você não consegue associar causa e efeito. Agora, quando a gente vai para a prática, daí a gente tem que parar de querer fazer a pesquisa na prática. Também. Mas com o tempo, né, quando a gente se afasta um pouquinho, eu acho que a gente vai perdendo, a gente vai dosando a mão, a gente não perde, a gente dosa a mão, né, a gente dosa a mão. E a gente dosa a mão também na hora de ler, na hora até de tentar passar para eles os conteúdos. Nem 8, nem 80, nem falar com eles só com uma fala tão de pesquisador, assim, se você for professora também deve saber que a gente precisa dosar a mão nisso também. De vez em quando eu me perco, mas tudo bem. Eles não têm realidade. Sim. Gente, gostaram? Pelo que eu vi, todo mundo adorou, todo mundo achou maravilhoso. Dai, eu só tenho que te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi uma aula, uma noite maravilhosa, incrível. Eu estou muito, muito feliz e, lisonjeada. Te devo mais uma, viu? Eu que agradeço. Fico muito feliz aí com o pessoal também ficando até o finalzinho aí. E eu vou mandar os slides depois. Ali tem meu e-mail também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar também. Futuramente a gente está aí disponível. Tá bom? Tá bem. Muito, muito obrigada, tá, Dai? Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo aí que acompanhou. Tá bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.